Contrato assinado, meus amigos. Contrato assinado. Tá renovado. Flamengo anunciou a renovação de contrato do lateral esquerdo Alexandro. O novo vínculo será até dezembro de 27, ou seja, ele fica mais um ano e meio no Flamengo. Olha, com o manto sagrado, o jogador de 35 anos soma 78 partidas com 1 gol, 2 assistências e 8 taças. Cara, o cara tem mais taça do que gol e assistência. É monstro, é monstro. O jogador do Flamengo, né, é isso, né? O jogador tá no Flamengo e ganha um título em cima do outro. Então, olha só, trazer aqui a declaração do Alexandre que o Flamengo soltou. Esses 2 anos foram muito especiais, passaram rápido, porque a vida dentro do Flamengo é muito dinâmica e estamos sempre focados em trabalhar e buscar nossos objetivos. Minha família também se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro, estamos felizes e isso teve um peso importante na decisão pela renovação. Estou muito feliz por seguir neste grande clube e continuar brigando por títulos. Lembrando que toda essa felicidade que ele tem fez ele optar por não ir para o Porto, né? O Porto estava interessado em repatriar para ele encerrar a carreira por lá. Ele falou que gosta demais também, tanto ele quanto o Danilo gostam demais ali do Porto, mas ele decidiu por renovar com o Flamengo. Então, Alexandro, contrato assinado, jogador renovado com o Mengão. Muito boa notícia. Tem muita qualidade, estava na Copa pela seleção brasileira, é um jogador ainda de alto nível. Arrascaeta liberado, o Arrascaeta está sendo preparado para o jogo contra a Chapecoense, assim como o De La Cruz, a gente trouxe essa informação exclusiva hoje, o De La Cruz também não tem problema médico, está fisicamente se recuperando, fazendo ali tratamento gradual físico, mas ele, falando da parte médica do Arrascaeta, já está perfeito, está já fazendo tratamento, fisioterapia e transição para voltar. O De La Cruz, ele está bem, ele só tem os problemas físicos dele, que ele tem aquela dificuldade, né, para ter uma sequência, mas não é problema médico, não é lesão, tá? A lesão, que aí a outra péssima notícia, que eu poderia ter colocado na chamada péssimas notícias. Vou alterar isso assim que acabar a live. Porque são péssimas notícias. Para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Flamengo tem 3. A boa é a do Almada, mas tem 3 notícias ruins. E a notícia muito, mas muito ruim é a do exame do Luiz Araújo, que apontou lesão no joelho, gente, do Luiz Araújo. Luiz Araújo é aquele jogador que vocês sabem que eu gosto demais, que às vezes o torcedor reclama, critica e não entende a importância tática do Luiz Araújo. É um baita de um jogador que ainda por cima chuta, finaliza de fora da área, ajuda o Flamengo demais nos jogos, porque ele é aquele cara que o time adversário se preocupa em marcar e abre espaço, porque sabe que ele chuta de fora da área. E aí eu vejo o torcedor que não entende de questão tática, reclamando do Luiz Araújo e achando que o cara é ruim. Cara, ele é um dos melhores jogadores em atividade no futebol sul-americano. Se você não gosta do Luiz Araújo, você não entende tanto de futebol. Me desculpa te comunicar isso. Porque o Luiz Araújo, ele é espetacular. Ele é, para mim, jogador de nível de seleção e um dos principais jogadores em atividade no futebol sul-americano. Além de uma ótima pessoa, né? Um cara fantástico, gente boa. Eu vou falar para vocês que eu estou muito triste com essa notícia da lesão no joelho do Luiz Araújo, tá? E é um jogador muito importante ali entre o elenco principal, considerado, inclusive, do elenco principal do Flamengo. Pode não ser titular em alguns jogos, mas ele é muito bom jogador, tá? O caso dele não é cirúrgico, já iniciou o tratamento no departamento médico. Mesmo não sendo cirúrgico, não quer dizer que não é grave, tá? Então, o Flamengo confirmou, tá, que o exame de imagem realizado na manhã do último sábado apontou lesão no joelho esquerdo, sem indicação cirúrgica. O jogador, então, iniciou esse tratamento. Ele, assim que se machucou, ele botou uma bolsa de gelo no local, não chegou mancando muito no aeroporto, mas ainda assim a lesão foi confirmada. É triste, né? É triste porque, volto a dizer, por mais que torcedores não gostem do Luiz Araújo, não sei por que eu vejo algumas pessoas criticando, sinal que eu não entendo de futebol, que ele é que é ruim, tá bom, você que sabe, tá bom, cara, eu te respeito aí, tá bom? Beleza. Então, quem acha que eu tô certo, que o Luiz Araújo joga muita bola? E quem gosta do Cavatinha, quem gosta do Luiz Araújo? Tem muita qualidade, cavadinha. Quanto tempo de recuperação do LA? Cara, eu vou procurar saber, tá? Mas
como tem lesão, mas não é cirúrgica, é conservador, deve ser aí uns 2 meses, tá, gente? Joelho não se brinca. Joelho é pelo menos 2 meses aí, tá? Quem acha que eu entendo que eu acertei no que eu falei aí, coloca aqui, acertou. Só bota aí no comentário, acertou no chat. E no comentário depois do vídeo também. Porque teve um sujeitinho aí falando que eu não entendo nada de futebol, querendo criticar o Luiz Araújo. Para mim, ele é um jogador importantíssimo. Seria titular em qualquer clube do Brasil. Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Isso é corneteiro, cara. Tem corneteiro que gosta de me criticar porque eu acho o cara bom jogador. Eu não tô passando pano para ninguém. É um excelente jogador, Luiz Araújo. É um excelente jogador. O cara quer cornetar um dos melhores jogadores do futebol sul-americano, que é o cara que mais finaliza no Flamengo. Vocês sabiam que o Luiz Araújo tem os melhores números de finalização? É o jogador que melhor finaliza de fora da área. É o jogador que faz gol de cavadinha, gol bonito, gol feio. Ele faz. E não é a posição dele de centroavante. Ele entrega muito, ele é muito bom jogador. Ele às vezes erra uma bola, perde uma bola. Eu acho que essa birra é por causa da bola que ele perdeu contra o Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Mas, pelo amor de Deus, todo mundo errou naquele jogo. Por que essa birra com um cara que é um dos mais... Vai perder o cara para um time aí, vai jogar? Ele é titular no Cruzeiro. Se ele vai para o Cruzeiro, ele é titular. Se ele vai para o Palmeiras, ele é titular no Palmeiras. Ele é titular no Palmeiras. O Luiz Araújo é titular no Palmeiras. Tá? Ele é titular aonde ele for. Ou eu estou falando loucura? Obrigado, a maioria aí. Aí eu honro o manto, a maioria está comigo. É porque o nosso olho, às vezes, procura... Velho, é impressionante, está todo mundo comigo aqui no chat. Mas o nosso olho procura a pessoa que critica a gente. Já percebeu isso? Que loucura, cara. O cara queria atacar um jogador que é bom demais e ainda falar que eu que tô maluco. Excepcional jogador, certíssimo, Papa. Pô, ele é um dos melhores exemplos. Eu adoro ele, cara. Eu queria que ele aposente do Flamengo. É um cara que tem identificado com a torcida, identificado com o Flamengo. Quantas vezes o LA faz o gol e zoa os adversários, mostrando o amor que ele tem pelo Flamengo? A cavatinha, pô, pelo amor de Deus, gente. Pô, a Luiz Araújo é a cara do Flamengo, o cara queria criticar o Luiz Araújo, velho. Pô, na moral, cara, na moral, chega a me dar tristeza, mas vamos embora. Seguir aqui com a informação que saiu no Football Place e em outras páginas na Inglaterra com relação ao Rodrigo Muniz, tá, no Flamengo. Ok? Então a notícia é Fulham striker Rodrigo Muniz not targeted by Flamengo, tá? Sobre despite transfer rumors, ou seja, vou traduzir para vocês. A respeito da possibilidade de transferência do Rodrigo Muniz, ele não é alvo do Flamengo, tá? Ele não é alvo do Flamengo, o Rodrigo Muniz, ok? Eu sempre defendi o Wesley. O Wesley é meu amigo, pô. Luiz Araújo, melhor jogador. Pô, valeu. Sobre o Rodrigo Muniz, galera, então vamos lá. Saiu notícia que o Rodrigo Muniz interessava ao Flamengo. O Flamengo ia repatriar o Rodrigo Muniz. Realmente o jogador fez poucos gols aí recentemente, teve lesão e tudo mais, mas está muito valorizado ainda lá no Fulham e na Premier League. O Flamengo não tentou a contratação do Muniz, não procede, tá? Não é querer desmentir o Caio Fontinelli e etc. e outros jornalistas aí que estão trazendo notícia. O Rodrigo Muniz apenas aparece como um jogador ali no scout, como um jogador ali que o Flamengo avalia bem, é bem avaliado internamente. E eu perguntei no Flamengo, e também tem notícia que saiu no exterior, tem o Pablo Rafael Rua, que também trouxe informação, de que seria loucura o Flamengo tentar contratar agora, porque é um jogador que mesmo com a baixa entrega que teve na última temporada, no mínimo valeria ele entre 25 e 30 milhões de euros, tá? Então, não tem nada do Flamengo, tá? Até lá eles apuraram também, o Flamengo nega, fonte ligada ao Flamengo nega, tá em inglês aqui, nega interesse em Rodrigo Muniz. Fulham não tem, e aqui a notícia de lá, tá? O Fulham não tem a intenção de vender o Rodrigo Muniz, ok? Fulham have no intention of selling, ok? Então, essa é a mensagem que o Fulham passou e está escrita na matéria aqui. De acordo aí com a matéria, eles rejeitaram, tá, 50 milhões de euros por Muniz, 43,4 milhões de libras eles rejeitaram. Então, se vocês terem a noção, 50 milhões de euros
que eles rejeitaram. O Flamengo, para contratar nem por 30 ia conseguir. É muito dinheiro, é loucura, né? Madness. Pois é, loucura. Ele está focado lá na Premier League e talvez até continue no Fulham. Pode se transferir mais internamente na Europa ou na Inglaterra, ok? Então essa é a situação aí do Muniz, que pode aí ser negociado na Inglaterra, na Europa, mas não tem nada para Brasil ou Flamengo, ok? Então, assunto aí encerrado. A gente já trouxe tudo aí. Eu acho que é uma péssima notícia também, porque muitos torcedores queriam o retorno do Muniz, mas ele não pensa em voltar tão cedo. A gente teve também a situação do Vini Júnior, né, que também decidiu que não volta tão cedo ao Brasil. Isso a gente já sabia, né, gente? Isso a gente já sabia, né, Otto? De acordo com o jornal francês L'Équipe, o Real Madrid considera a possibilidade de negociar o atacante caso as partes não cheguem a um acordo pela renovação de contrato, que atualmente é válido até junho de 2027. Segundo a publicação, a venda do brasileiro não é tratada como prioridade e eles estão de olho no Olise, tá? O Real Madrid, para o lugar do Vini Júnior. Mas, revelado aí pelo Flamengo, ele é avaliado em 140 milhões de euros. Eles vão tentar negociar ele, talvez com o mundo árabe ou com alguma outra equipe da Europa. Se eles venderem por 140 milhões de euros, cerca de 822 milhões de reais, o Flamengo tem direito a 4% dessa operação. O Flamengo leva ali entre 30 milhões e 35 milhões de reais ali. Também é um bom dinheiro que o Flamengo vai levar com a venda do Vini Júnior. Mas o Vini Júnior já deixou claro, tá, que não volta, tá, para o futebol brasileiro antes de mais 1 ou 2 contratos na Europa, ou na Arábia, onde seja, ok? Então, tudo explicado aí, toda a situação aí do Vini Júnior, que pode estar se transferindo dentro da própria Europa. É isso. A gente tem, então, o Flamengo de olho na contratação de atacante, né, Otto? Centroavante. Meia é o Almada, esse é o nome que o Flamengo está querendo confirmar logo após a final da Copa, né, nos próximos dias. Janela abrindo, hoje que dia? 19. Daqui a 3 dias a janela abre e o Flamengo já pode registrar o seu atacante, o seu ponta e o seu meia, que deve ser o Almada. E aí o Flamengo tem esses 2 nomes do ponta e do centroavante guardados a 7 chaves. Tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!